Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e é pela graça de Deus que eu estou aqui novamente. Irmãos, para mim é uma alegria muito grande poder meditar na palavra, orar pela sua vida. Então eu peço que todos os dias, às 5 horas da manhã, você receba a oração aí diretamente no seu celular. Eu faço também a oração da noite, para você que ainda não acompanha, todo dia, 6 horas da noite, nós estamos encerrando esse período do dia com uma oração. Porque eu creio que quando você começa o seu dia orando e termina o seu dia orando, tudo o que acontece ao longo do seu dia coopera para o seu bem. E não tem nada melhor, irmãos, do que estarmos no centro da vontade do Senhor. Amém? Irmãos, sabe o que o Espírito Santo tocou no meu coração hoje? Que muitos de vocês estão desanimados porque vocês não têm encontrado uma saída. É muito frustrante, né? Você tentar todos os dias, você bate na mesma tecla, você acredita e acredita de novo, mas parece que o milagre não chega. Parece que você continua talvez solteiro, você que deseja se encontrar com alguém um dia, ter um casamento, ou então parece que você está desempregado há tanto tempo, mesmo tendo qualificações. Irmãos, nós estamos vivendo uma fase difícil, é verdade, mas quando a gente olha para os homens e mulheres da Bíblia, nós percebemos que eles passavam também pelas mesmas aflições. É lógico que muda o problema ou outro, mas, irmãos, Jesus disse, nesse mundo vamos ter aflições sim, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu tudo por nós e existe uma coroa reservada para cada um de nós que perseveramos até o fim. Amém? A coroa da vida, a coroa da vitória para aqueles que forem fiéis ao Senhor. Então, irmãos, não é tempo da gente olhar para trás, não é tempo da gente desanimar. E a melhor forma de você dar a volta por cima, sabe como é? É você procurando alguém para encorajar. Muitas vezes, irmãos, eu estou precisando de oração. Muitas vezes eu estou aqui cansado, mas Deus já me ensinou a lição. Quando eu encorajo vocês, eu automaticamente sou renovado pela fé. Glória a Deus! E é por isso que eu peço para você sempre ficar até o final durante a oração, porque é o momento onde nós vamos unir a nossa fé e Deus vai operar grandes coisas. Aleluia! Eu quero falar sobre isso. O que você deve fazer no momento de maior desânimo, no pior momento da sua vida. Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo, eles estão realmente, sem exagero, no pior momento da vida, na pior fase, na hora mais escura, mais difícil. Mas eu quero te dizer uma coisa, é quando a noite está na hora mais escura que logo vem o amanhecer. Creia nisso, assim também acontece na nossa vida espiritual. Irmãos, eu poderia contar aqui por várias horas, momentos em que eu pensei, agora já foi, agora o inimigo ganhou, agora já não tem mais nada que possa acontecer. Mas eu estou aqui hoje para te falar, eu cheguei, eu passei pela prova e Deus me deu a vitória e agora é a sua vez. Você vai passar por esse deserto hoje, amém? Não é à toa que eu estou aqui te dizendo isso, eu nem ia pregar sobre isso, irmãos, mas o Espírito Santo falou comigo, fale aos desanimados, fale aos pobres de espírito, aqueles que são necessitados da minha presença, fale a eles e encoraje-os. Esse foi o chamado que Deus me deu aqui e eu tenho certeza que no final você vai entender por que eu estou te falando isso, pela mensagem que eu vou trazer aqui, tá bom? Então eu peço que você clique em gostei, isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é para toda a família, relevante, tá bom? E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer aí do lado e selecione a opção todas, para você não perder nenhum vídeo que eu colocar. Todo dia eu estarei aqui, 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 2:30 da tarde eu tenho colocado mensagens poderosas para te fortalecer, tá bom? Irmãos, eu vou ler para vocês Hebreus capítulo 11, o versículo 34, que está falando sobre os heróis da fé. Esse capítulo inteiro de Hebreus 11 fala sobre os homens e mulheres do passado que fizeram coisas inacreditáveis porque eles confiaram em Deus e eles tinham uma fé inabalável. Olha só o que diz esse versículo. Eles apagaram o fogo impetuoso e escaparam do fio da espada, e da sua fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Irmãos, o que mais me tocou nesse versículo é que está escrito aqui, que esses homens, no momento de maior dificuldade, da sua fraqueza, eles tiraram forças. Amém? Então, irmãos, nós devemos entender uma coisa.
Existe algo mais poderoso do que nós, algo mais forte do que nós, que nos faz ir além. Sabe aquilo que eu falei para você hoje? Você chegou no fim da linha, você chegou no fundo do poço, mas saiba que não é o seu fim. Se você tomar a atitude que esses homens tomaram, eles tiraram força da sua fraqueza. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, como que eu faço isso, pastor? Porque eu não aguento mais ficar nessa tristeza, nessa fraqueza na alma, essa fraqueza espiritual. Irmãos, é ruim mesmo, eu sei o que você está falando, porque eu já passei longos períodos de deserto. Parece que aquilo é uma angústia. E aí você pensa, eu não tenho mais prazer na vida. Ou então você até chega a pensar, nossa, quem dera se eu não existisse, se eu não estivesse mais aqui nessa terra, porque aí acabaria o sofrimento. Mas irmãos, uma coisa eu aprendi, nós não temos o direito de tirar a nossa vida, foi Deus que nos deu. E se Ele nos deu, Ele é poderoso para nos dar uma vida em abundância, porque Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, que foi para isso que Ele veio, para nos dar uma vida abundante, amém? E essa vida só é encontrada na presença de Deus, não é encontrada nas redes sociais, não é encontrada no dinheiro, nas amizades, nos relacionamentos, no sexo, nas drogas, em nada. Somente quando nós estamos alinhados com o coração do Pai. Amém? Então, tirar força da fraqueza nada mais é do que se entregar completamente na mão de Deus. E pode ter certeza, isso faz toda a diferença. Olha, irmãos, tem pessoas que são muito inteligentes, são pessoas que sabem conversar bem, se relacionar bem. Mas, irmãos, parece que a vida delas é um vazio enorme, parece que não tem sentido nenhum a vida delas, é uma vida triste, sabe, irmãos? A gente tem aquela ideia que pessoas ricas, pessoas que têm muito dinheiro, têm muita influência, pessoas famosas, são as pessoas mais felizes da Terra. Irmãos, me explica então por que essas pessoas muitas vezes acabam com a própria vida, pessoas vão para as drogas, as pessoas estão sempre divorciando, já percebeu? Os famosos estão sempre largando, divorciando, já está no terceiro, quarto casamento, parece que nunca está satisfeito. Por quê? Falta a presença de Deus na vida delas. É isso que faz a diferença, irmãos. Olha, a Bíblia mesmo diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, quando fala de enriquecer, não está falando de dinheiro somente, né? Deus pode prosperar, mas está falando da verdadeira prosperidade, que é paz no coração, alegria no Espírito Santo, amigos de verdade, família unida. É isso que Deus tem para cada um de nós. Então, eu vou contar aqui alguns exemplos de pessoas que tiraram, do momento de maior fraqueza, eles tiraram uma força lá de dentro. Por isso que eu te falo, não desista, não desanime, porque existe uma força dentro de você que foi o próprio Deus que colocou. Vamos ver o exemplo de Sansão. Sansão, nós sabemos que ele tinha fraqueza com mulher, né? Ele tinha um chamado poderoso, era nazireu, um homem consagrado a Deus para ser o juiz, para ser o libertador de Israel. Mas, irmãos, esse homem não podia ver uma mulher, ele ficava louco. E ele começou a se envolver, irmãos, em relacionamentos descartáveis, sabe? Se envolvendo sexualmente com cada hora com uma mulher. Os seus pais advertiram ele porque ele não era qualquer pessoa, ele tinha um chamado, sabe? Uma vez, irmãos, eu me lembro direitinho, eu tinha me convertido e eu já até contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. E aí teve um parque de exposições lá na minha cidade. E todo ano, né, eu tinha o costume de ir nesse parque, porque era muito gostoso, tinha banda, música, inclusive tinha aqueles jogos, né, bem assim, raiz, sabe? Jogo de roleta, de jogar o dado. Resumindo, eu gostava muito daquilo, mas agora eu estava no caminho de Deus e eu sabia que lá não convinha eu ir naquele lugar. Não fazia sentido mais eu ir para lá, porque eu ia para lá para fazer bagunça, para beber, encher a cara, para ficar, sabe? E agora eu estava novo convertido, com Jesus, e lá da minha casa eu conseguia escutar o som que vinha lá do parque de exposições, porque era um lugar muito alto e o vento jogava o som para toda a cidade. Irmãos, se eu não me engano, estava tocando, eu acho que Barão Vermelho. Irmãos, confesso que naquela hora foi uma dura provação que eu passei, porque eu comecei a questionar, será que eu vou dar conta mesmo? Eu tinha 18 anos, irmãos, tinha acabado de entregar minha vida para Jesus. E eu comecei a questionar a Deus, eu falei, Senhor, tem outros cristãos lá da igreja, eu tenho certeza que estão lá no parque. E aí, irmãos, eu falei com Deus desse jeito, Deus, por que eu não posso e os outros podem? Irmãos, naquela hora, Deus falou muito forte no meu coração, meu filho, você não é todo mundo, você não é qualquer um. Sabe quando nossos pais falam isso pra gente? Você não é todo mundo.
Irmãos, naquela hora eu entendi, Deus tinha um chamado na minha vida. Sabe, tem muitas pessoas que estão na igreja e fazem tudo que as pessoas do mundo fazem. A gente não deve nivelar por elas. Devemos nos inspirar em pessoas que realmente andam com Deus. Amém? E Sansão era esse homem, tinha tudo para dar certo. Era um homem que tinha o Espírito Santo, era um homem forte, né? Porque o Espírito Santo lhe deu força. Mas aí, irmãos, a Bíblia conta que ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila. E ela era assim, com os filisteus, que era um povo inimigo de Deus. E os filisteus pagaram para ela seduzir Sansão e contar qual era o segredo dele. E ele contou que o segredo estava nos seus cabelos. Então, ela armou a emboscada, os filisteus vieram e cortaram o cabelo dele. Irmãos, naquela hora a Bíblia diz que Sansão se levantou achando que Deus estava com ele, mas Deus já não estava mais, porque Deus é paciente, irmãos. Mas Deus espera que a gente se arrependa o quanto antes, porque senão chega uma hora que a gente pode perder a proteção. A Bíblia diz, irmãos, que no livro de Salmos, que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou seja, Deus, ele livra, Deus protege aqueles que temem ao seu santo nome, aqueles que têm o temor de Deus no coração, e não aqueles que ficam aí vivendo como se Cristo não existisse nem fosse voltar. Não. E Sansão, ele perdeu tudo, irmãos. Ele foi capturado, furaram os seus 2 olhos, amarraram ele e começaram a tirar sarro dele, começaram a zombar dele. Ou seja, Satanás estava humilhando aquele homem. Só que a Bíblia diz que aconteceu algo. No fundo do poço, quando Sansão estava no fundo do poço, ele tirou força da fraqueza. E eu vou ler para você o que está escrito em Juízes 16, 28 ao 30. Olha o que diz. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permita-me que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando ele morreu do que em toda a sua vida. Amém? Então aqui a gente vê, irmãos, que Sansão, ele já estava no fundo do poço, irmãos. Já estava no fim da linha, não tinha mais nada para acontecer. Só que a Bíblia diz que enquanto ele estava preso, Deus teve misericórdia dele e o seu cabelo começou a crescer novamente. E quando o cabelo dele cresceu, ele fez uma última oração. Ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu já estou cego, estou no final da minha vida, mas Deus, faz uma obra, me dê força. E aí então, irmãos, ele se apoiou nas colunas do templo e aquele templo desabou e morreram mais pessoas quando ele morreu, porque ele morreu junto, do que em toda a sua vida. Irmãos, foi uma vitória tremenda, né? Mas eu quero te falar uma coisa, você não precisa chegar nesse ponto, no fundo do poço. Se você hoje está com o Senhor, você pode ter vitórias, você pode ter saúde, você pode ter bênçãos sem fim, porque você não precisa fazer as escolhas erradas que Sansão fez. Mas aí fica uma pergunta: de onde ele tirou a sua força? Irmãos, ele teve uma motivação para finalizar o seu propósito, para cumprir o seu propósito. E é isso que você precisa entender, irmãos, vai passar, as aflições dessa vida vão passar e o que vai ficar são as suas obras. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que os homens e mulheres do passado descansaram e eles carregaram consigo as suas obras. A única coisa que você vai levar quando você partir daqui serão aquilo que você fez para Jesus, para as pessoas, para a obra de Deus. Amém? Então nós vemos um outro exemplo também, irmãos, que nós já vamos orar daqui a pouco, mas esse exemplo mexe muito comigo, que é o exemplo de Neemias. A Bíblia conta que Neemias era um copeiro do rei, o rei Artaxerxes, ou seja, ele tinha uma profissão simples. Neemias era um homem qualquer, ele servia ao rei e aliás, era uma profissão que muita gente não queria, sabe por quê? Quando alguém mandava uma comida para o rei, uma bebida, Neemias tinha que experimentar primeiro, porque se tivesse envenenado, era ele que morria ao invés do rei, entendeu? Então não era uma profissão muito desejada, né, vamos assim dizer. Mas um dia, irmãos, Mas um dia, o irmão de Neemias, junto com outros homens, chegaram até ele e trouxeram uma notícia triste. Eu vou ler para você o que aconteceu. Olha o que está escrito. Neemias capítulo 1, versículo 2 ao 4. Diz assim:
Então perguntei a eles a respeito dos judeus que tinham regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles disseram: as coisas não vão nada bem para eles, Neemias. Eles estão passando por dificuldades e humilhações, e o muro de Jerusalém foi derrubado. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi isso, eu me sentei e chorei. E durante alguns dias eu lamentei, eu jejuei e eu orei ao Deus dos céus. Aleluia. Irmãos, Neemias chegou ao fundo do poço. Ele olhou para aquilo, para aquela situação, ele pensou: do que adianta a vida? Como eu poderia estar feliz se a minha própria família, os meus parentes, os meus irmãos na fé, eles estão sofrendo absurdamente? E até o rei percebeu que Neemias estava muito triste. Mas, irmãos, foi necessário isso acontecer, porque quando o rei percebeu que ele estava triste, ele perguntou para Neemias: Neemias, o que você quer que eu te faça? E Neemias então falou: ó rei, se o senhor me permitir, eu quero ir lá reconstruir as muralhas de Jerusalém. O interessante, irmãos, é que aquele rei, ele não era judeu, mas ele mesmo assim deu carta branca para Neemias. É lógico que aquilo foi só o começo, porque Deus deu grandes vitórias, mas o inimigo se levantou muito. Mas o que eu acho mais interessante é que Neemias, ele não era um soldado, ele não era um militar, e ele também não era um sacerdote. No entanto, irmãos, Neemias fez mais do que qualquer outra pessoa. Neemias, ele restaurou a dignidade daquele povo, ele reconstruiu os muros e ele também restaurou a fé, a espiritualidade de toda uma nação. Sabe por quê? Deus era com ele. Deus permitiu aquela fraqueza, mas foi no momento de maior fraqueza que ele clamou ao Senhor e Deus deu uma força sobrenatural para ele. Amém? Ou seja, ele fez algo que nem ele sabia que ele era capaz. Você também, com a graça de Deus, você pode ser quem você jamais poderia ser por si mesmo e você pode fazer coisas que você jamais poderia fazer se não fosse a graça de Deus. Amém? Irmãos, hoje eu estou aqui falando para milhares e milhares de pessoas todo dia, mas um dia eu pregava na minha igreja e ninguém queria me ouvir. Às vezes ia 3, 5 jovens me ouvir e eu muitas vezes me frustrava. Eu pensava: eu não consigo juntar um grupinho de pessoas para me ouvir, quanto mais poder pregar para muita gente. No entanto, irmãos, estou aqui falando para vocês para encorajá-los que o mesmo Deus que operou na minha vida vai operar na sua também. Amém? Glória a Deus. Então, nós já vamos orar. Eu só lembrei de um exemplo aqui, irmãos. Eu posso contar esse exemplo? É rapidinho, vai te edificar bastante. O exemplo de Davi. A Bíblia conta que Davi, ele estava fugindo de Saul, o rei Saul. Porque Davi, apesar de já ter recebido a unção de que um dia ele se tornaria rei de Israel, ele ainda não estava operando. Ou seja, o rei Saul se levantou com todas as forças e Davi ficou fugindo por muito e muito tempo. E a Bíblia conta que Davi, ele teve que se esconder, sabe aonde? No território do inimigo, dos filisteus. Isso mesmo, ele fez amizade com o rei ganhou a confiança de Davi e Davi pôde se esconder ali entre os filisteus. Olha que interessante, às vezes a ajuda vem de pessoas que a gente nem imagina, não é verdade? E Davi ficou ali escondido por muito tempo entre os filisteus, mas chegou um dia que os filisteus foram lutar contra Israel, foram batalhar contra Israel. E Davi teve que estar lá, incluído entre eles. Só que eu imagino que no coração de Davi ele não queria isso jamais. Davi era um homem de Deus, irmãos, amava a sua nação, o seu povo. E aí sabe o que aconteceu? Os filisteus chegaram à conclusão: quer saber? Não vamos deixar Davi ir para essa guerra não, porque se ele for para a batalha, pode ser que lá na hora da batalha ele vira o jogo e ele queira se voltar contra nós e ele vai ficar do lado do povo de Israel. E eles, por desconfiarem disso, mandaram Davi voltar para sua família junto com os soldados. E a sua família estava morando numa cidade chamada Ziglag. Essa cidade era dos filisteus. Só que quando eles chegaram na cidade, irmão, sabe o que aconteceu? Você não vai acreditar. Eu vou ler para você. Olha o que está escrito em 1 Samuel capítulo 30, o versículo 3 ao 6. Olha o que está escrito. Quando Davi e os seus homens voltaram para a cidade, eles viram que a cidade toda tinha sido queimada. E eles se deram conta do que havia acontecido com as suas mulheres, seus filhos e filhas. E eles lamentaram bastante e choraram em alta voz, até não aguentar mais. E Davi ficou muito aflito, porque os homens que estavam com ele estavam amargurados por terem perdido seus filhos e esposas. E eles começaram a falar em apedrejar Davi. Mas Davi encontrou forças no Senhor,
o seu Deus. Aleluia. Irmãos, até os soldados de Davi queriam apedrejar ele, porque eles estavam revoltados, eles estavam assim indignados. E Davi não tinha mais nada a fazer, irmãos, a não ser orar. E foi na hora que Davi já não tinha mais lágrimas, porque a Bíblia diz que eles choraram até não aguentar mais, choraram em alta voz. Mas então Davi se renovou no Senhor, encontrou forças no Senhor. E nessa hora, depois eu posso falar mais sobre isso, ele pediu para o sacerdote colocar uma capa sobre ele, eles oraram e Deus deu a estratégia. E Davi recuperou todas as esposas, os filhos, os bens que foram roubados. E Davi então teve uma vitória maravilhosa. Por quê? Porque ele simplesmente não desistiu. Então eu quero te incentivar aqui agora a não murmurar, não reclamar, mas ore junto comigo, tá bom? Nós vamos levantar um clamor, se for preciso, pode chorar, pode abrir o seu coração, porque Deus está te ouvindo. Essa mensagem não foi em vão, irmãos. Não foi à toa que o Espírito Santo me trouxe aqui para orar por você. Eu vou ungir minhas mãos agora, eu já ungi. Eu quero estender minhas mãos em favor de você, da sua família. Esse é o momento de clamar. Eu já estou sentindo aqui a presença de Deus. Eu quero que você feche seus olhos e no final compartilhe com o maior número de pessoas essa oração, tá bom? Vidas vão ser alcançadas através de você. Aleluia. Feche os seus olhos e vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai. Ó Deus, queremos Te louvar porque o Senhor se faz presente. Nós sabemos que quando 2 ou mais se reúnem em Seu nome, o Senhor está ali com autoridade, com a Tua presença. Ó meu Deus, eu Te peço agora, fortalece-nos, Senhor. Não temos mais forças, Deus, para resistir às tentações, às provações. Ó Senhor, os Teus filhos agora estão chorando, Pai. Estão se sentindo no fundo do poço, porque parece que nada tem dado certo. O dia passa, as horas passam, e a única coisa que eles fazem é pensar em desistir, é querer acabar com a vida, é querer deitar na cama e nunca mais se levantar. Oh Deus, só o Senhor pode levantá-los neste momento. Só o Teu Espírito Santo pode agir em favor deles. Assim como esses homens da Bíblia encontraram força na fraqueza, Jesus, eu Te peço aqui agora, fortalece os Teus filhos. Se não fosse pelas aflições que eles têm passado, eles não teriam a chance agora de viver um poderoso testemunho. Eu creio, meu Pai, que eles vão se levantar hoje e eles vão testemunhar, eles vão contar o que o Senhor fez na vida deles. Ó Pai, que possamos aprender esta lição, que é no fundo do poço, no pior momento, é onde chegamos no nosso limite, que o Senhor começa a abrir as portas e o Senhor nos leva muito mais além do que jamais imaginamos ir. A Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Pai, essas pessoas estão agora clamando por Ti, abrindo o coração e pedindo, fortalece, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, escuta essas orações e nesse momento eu estendo as minhas mãos e eu Te peço, cobre eles, Pai, cobre eles com a proteção divina, com uma proteção sobrenatural e dê a eles, Pai, um poder, uma fé inabalável. Pai, a Tua palavra diz que a unção despedaça todo jugo. Eu não aceito, meu Pai, nenhum jugo de Satanás, nenhuma opressão espiritual sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus. Por isso eu repreendo agora toda voz de acusação, toda seta do inimigo na mente e no coração. Caia por terra em nome de Jesus. Deus, eu Te peço agora, cobre-nos com Teu sangue, Jesus. Proteja-nos da retaliação, do contra-ataque do inimigo. Está caído por terra agora em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder contra a nossa vida. Você já é um derrotado. Jesus te derrotou. Pai, nesse momento eu entrego meu coração, o meu futuro e a vida de cada um nas Tuas mãos. Recebe-nos, ó Deus, e nos dê a força, nos dê uma fé, nos dê amor, nos dê esperança, porque hoje nós nos levantamos pela fé e nós vamos fazer muito mais do que jamais imaginaríamos que seríamos capazes. Em nome de Jesus, meu Deus, dá-nos da Tua paz, da Tua cura, da Tua libertação e que o Teu nome seja glorificado nessa situação. Em nome de Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.